Talvez esteja diante de um dos desafios mais difíceis que me propuseram fazer: definir o que é a capoeira. Lutando para sobreviver no lugar onde poucos têm muito e muitos sem ter o que comer. Olhando isso eu fico triste, pergunto qual é a solução. Tô feliz por ter a capoeira como prova de... Para a gente compreender o que é a capoeira, nós temos que analisar a história do Brasil. Temos que pensar que nós tivemos 388 anos de regime de escravidão. 388 anos em que os povos africanos foram trazidos para o Brasil e escravizados juntamente com seus descendentes. Esses 388 anos de opressão fizeram com que os escravizados buscassem meios de resistência, fugas em massa, mutilações, suicídios, foram algumas das formas encontradas por eles para fugir da escravidão. Outros preferiram utilizar a capoeira como forma de resistência. Aí surge a capoeira, hoje considerada símbolo da resistência contra a escravidão no Brasil. A capoeira hoje é uma identidade cultural do Brasil. Ela representa não só um esporte, mas uma atividade que reúne esporte, dança, luta, atividade física e também muita musicalidade. Pensar a capoeira é pensar nessa diversidade brasileira. Hoje a capoeira é considerada um símbolo de liberdade no Brasil, mas nem sempre foi assim. Houve momentos em nossa história que ela foi proibida por lei. Isso porque os poderosos da época se sentiam ameaçados diante dos capoeiristas. Em Piauí, a capoeira chega no final da década de 70 e início da década de 80, quando apareceram por aqui os primeiros mestres capoeiristas e lançaram as primeiras ideias da prática em nossas terras. Mas ela só ganha força na década de 90, quando o professor José Reis, o mestre José Reis, lança os seus primeiros projetos, disseminando a prática esportiva em toda a nossa cidade e fortalecendo a ideia de que capoeira é arte e liberdade. José Reis é José dos Reis, né? Nascido aqui em Piauí, morei no bairro Nova Brasília, uma criança muito pobre. A gente passava dificuldade, chegou até a passar fome, né? Minha mãe solteira, cuidava de mim e do meu irmão, eu e meu irmão, só meu irmão por parte de mãe. E com 6 anos e meio, eu fui assistido pela Sociedade São Vicente de Paulo e comecei a trabalhar, e onde eu trabalho até hoje. Então a minha história é essa, um menino carente, pobre, com a mãe solteira, né? Criou nós sozinha, e é isso, passando aperto, comendo cambuquira com fubá, mas graças a Deus, eu e meu irmão conseguimos aí ser honestos e ser pessoas de bem. Bom, eu era uma pessoa que estava na minha juventude meio perdido, meio revoltado com a vida por falta de um pai, e me deixou uma revolta grande. E eu estava fazendo algumas coisas erradas, não coisa grave, mas bebendo, fazendo, né, chegando tarde. E aí um amigo meu me convidou para ver uma festa de capoeira, e eu brinquei com ele, falei, lá tem mulher? Eu tenho, então deixa eu ir, eu vou. Aí eu fui assistir essa festa de capoeira, e incrível que no dia eu conheci uma moça lá, e a gente começou a conversar, e ela me convidou para ir na casa dela em Passo, eu falei que ia, eu estava meio perdidão mesmo. Cheguei, ela era tudo capoeirista. Ela era capoeirista, o irmão dela era, o outro irmão, a irmã era, o outro irmão era professor aqui médio. Eu comecei a namorar com ela, e dia de sexta-feira eu ia mais cedo, eu ia treinar com o irmão dela na academia dele, lá na Penha, em Passo, e o irmão dela me olhou e falou, a partir de hoje não é José dos Reis, é Zé Reis, da capoeira. E eu sou oriundo do basquete, eu vim do basquete, quando eu vi a capoeira eu falei, é isso que eu quero, é para mim, eu quero isso. E a capoeira para mim, ela me lembra meus antepassados. Eu fico pensando, algum tataravô meu, algum lá longe foi escravo e apanhou muito. Então a capoeira me atrai por isso, pela história do meu país,
pelos meus antepassados e porque ela me traz de cultura. Falando da capoeira aqui em Piauí, na cidade de Piauí, pelo que eu conheço, histórico, né? Eu cheguei na capoeira em 83, mas antes de mim tem meus antecessores. Começou ali na rua Santo Antônio, o mestre Sucuri, que veio de São Paulo, e ele foi embora, deixou o professor Grilo, né? O Walter Grilo, que ficou no lugar dele. O Grilo foi embora, deixou o professor Chicão, né, no lugar dele, o professor Elvídio, que é o Chicão, no lugar dele. Aí quando eu cheguei em Piauí, até tentei treinar com o Chicão, que era o atual da época, mas não teve condição. Hoje o Chicão é parado também da capoeira. Aí tive que ministrar de capoeira em Pimenta. Eu vim para Piauí também, trabalhar num projeto quebra-gelo, salão paroquial, e num evento em Iguatama, conheci o mestre Paulo Gomes. Quando eu ia saindo do evento, ele me parou, me abordou e falou: olha, você é uma pessoa que tem uma capoeira muito boa, joga muito, tem um jeitão meio caipira, mas é muito bom. Então eu quero que você vai trabalhar em São Paulo comigo. Eu falei: não posso trabalhar com o senhor, eu preciso de um mestre. Ele falou: não, então a partir de hoje você achou um mestre, você vai treinar comigo em São Paulo. Eu falei: tá feito. Aí toda sexta-feira ia para São Paulo, treinar no Centro de Capoeira Ilha de Maré, mestre Paulo Gomes. Até foi engraçado, eu tenho que contar isso. Eu achava que São Paulo era mais ou menos o tamanho de BH. Quando eu cheguei em São Paulo, eu assustei, era muito grande. E ele dava aula no Palácio do Governo, Palácio dos Bandeirantes. O governador era o Mário Covas. E eu comecei a frequentar o centro de treinamento do governo de São Paulo. Lá eu encontrava Maguila, encontrava essa galera lá de peso. Toda sexta-feira eu treinava, e sábado, e no domingo a gente fazia roda em Ibirapuera. Quando foi em 97, eu registrei a Associação de Capoeira Arte e Liberdade. Criei esse grupo, fui fundador, criei o nome. O nome, a metade foi minha, metade meu mestre, que eu queria pôr Ilha de Maré. Falei: não, Ilha de Maré você não vai pôr, que é a minha. Mas você vai pôr arte. Eu falei: então Liberdade. Então ele pôs o nome arte, eu pus Liberdade. Aí começamos esse trabalho em 97, e em 97 eu vim para Piauí. Em 96 vim para Piauí de Pimenta, deixei 2 alunos dando aula, 150 alunos lá. Em 97 fiz o primeiro evento meu aqui no pós-esportivo. Fizemos o primeiro evento de capoeira de Piauí, e aí já comecei a dar aula particular. O quebra-gelo acabou em 93, 94 acabou o quebra-gelo. E aí eu comecei a dar aula particular. Quando foi em 99 eu fechei a academia particular. Em 2003 abri esse projeto social, que a gente está até hoje. A gente trabalha hoje desde 2003, né? Minha formatura em São Paulo contra mestre, e formei a mestre em Paz, com o Reginaldo Santana, que o meu mestre foi assassinado. Isso eu posso contar noutra história, essa história dele. Mas foi isso, né? Minha trajetória na capoeira até hoje. Hoje tem um trabalho social, a gente trabalha com um projeto Criança Futuro, pós-esportivo, e na Lourdes Ferraz, na Lagoa de Trás, e um trabalho voluntário abrindo caminhos, né? Então é isso. Eu trabalhei na PAI durante 14 anos, dando aula de capoeira, e saiu algum motivo que, né, depois a gente comenta também, mas pretendemos voltar para a PAI. E é isso, até hoje disputei vários campeonatos, né, levei meus alunos a mundiais e viajei muito o Brasil inteiro, né, quanto é cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Brasil inteiro, fui até para o exterior, estive na Argentina. Então é isso, a história do mestre Zé Reis é isso, né, da capoeira. Bom, meu nome é Wellerson Eleutério, conhecido na roda de capoeira como Professor Gavião. Comecei a capoeira na década de 90 com o mestre Zé Reis aqui na cidade de Piauí, Minas Gerais. Fiquei por 10 anos encerrando, né, essas atividades com ele por volta do início de 2001, mais ou menos, quando eu saí da cidade de Piauí para fazer faculdade. Nesses 10 anos, né, tive a oportunidade de viajar bastante com o mestre, conhecer muito da capoeira, chegar, né, à graduação de professor, a graduação que no nosso grupo é amarelo e branco. E
tenho muito a agradecer, né, a minha vida hoje. Sou casado, trabalho numa grande multinacional brasileira e devo muito a esse projeto social, esse projeto de capoeira. É um projeto que me abriu horizontes, né, abriu a minha mentalidade. Hoje, né, tenho um filho de 5 anos, eu levo meu filho também, né, ele está iniciando na roda de capoeira também com o mestre Zé Reis, né? E sempre que eu tenho oportunidade eu participo de eventos, de rodas, embora não treine, não pratique mais assiduamente. Tenho muito a agradecer ao mestre, né? Questões de estar longe das drogas, estar longe de álcool, longe de cigarro, enfim, e ter uma vida saudável. Isso foi muito importante para mim e para muitas pessoas que passaram nesse projeto. Eu venho de uma família que assim, a gente tem muitas pessoas envolvidas com droga, presos. Então assim, eu creio que sem a capoeira na minha vida hoje, eu acho que uma hora dessa eu estaria preso ou até mesmo morto. Porque até o bairro mesmo de onde eu venho é um bairro que tem bastante envolvimento com droga, tem muita coisa errada. Então assim, eu creio que a capoeira foi um fundamental para minha vida, para estar onde eu estou hoje. Pelo ser humano até que eu sou, devo muito ao meu mestre, que é uma pessoa que me apoiou demais, me apoia até hoje no que eu preciso. E a capoeira é igual eu falo, se não fosse ela, eu acho que aqui não estava aqui hoje. A capoeira é algo maravilhoso, é algo que Deus proporcionou na minha vida, que não tem nada a ver independente com religião, porque a capoeira não tem religião, o capoeirista que tem. E eu creio também que Deus não jamais daria uma arte linda, maravilhosa dessa para outros lados da vida, como as pessoas acham. E eu sou a prova viva disso, eu acho que Deus me usa e vai continuar me usando para mostrar a diferença disso. Na escola que eu estudei, tive capoeira também, a capoeira é para todos. Então, eu creio que a importância da capoeira nesses lugares pode fazer totalmente a diferença. Então, eu contava muito com o meu mestre, que para mim não é só um mestre, e as pessoas sabem disso, ele mesmo também sabe disso e tal. É uma pessoa que Deus colocou na minha vida para me abençoar, para me ajudar no decorrer da minha caminhada. E então ele me levava muito para viagens. Então eu já bem novinho, eu impressionava as pessoas pelo meu talento, pelo meu movimento, pelos meus saltos, pelas minhas cobracias, a quais eu tenho, graças a Deus, muito troféu, muita medalha de salto, cobracia e movimentos individual e tal, jogos também. E numa dessas cidades que eu fui com ele, num evento de capoeira, a lenda da capoeira de hoje em dia, o mestre Mão Branca, dono do Capoeira Gerais, se encantou e tal. E também tem um amigo da cidade vizinha aqui também, que faz parte desse grupo, que está fora do Brasil, que gostava demais de mim, que era meu fã, assim como eu sou fã dele. Então, ele foi, me mandou mensagem e falou que precisa de pessoas do meu nível, da minha forma, do meu jeito, lá na cidade que ele está hoje, na França. Então, essa oportunidade surgiu, está na mão de Deus, seja o que Deus quiser, e é um momento de mostrar a grandeza da capoeira, do mestre que eu tenho, do avô que eu tive de capoeira e da Associação de Capoeira Arte e Liberdade, e que as pessoas possam conhecer a cidade de Piuí e Minas Gerais mais ainda. Eu me chamo Viviane Matos, mas na capoeira eu sou conhecida como Amazonas, uma homenagem às mulheres guerreiras da Amazônia, as amazônidas, né? Pelo fato de eu ser do Pará, norte do Brasil, situado na Amazônia, né? Na Amazônia Legal. E no Pará, o mais incrível é que eu não conhecia capoeira. Meu irmão chegou a fazer capoeira lá, eu cheguei aí algumas vezes, assim, levar ele, mas eu nunca tive contato com outras artes marciais. Quando eu cheguei aqui em Minas, em 2021, eu tive contato com a capoeira, primeiro em Belo Horizonte, com o mestre Shaolin, na capoeira de rua, e quando eu mudei para Piuí, que vai fazer mais ou menos uns 2 anos, com o mestre Zé Reis, né? Agora participando efetivamente do grupo Arte e Liberdade. Então, sempre os meus contatos com as outras artes marciais eram para defesa pessoal, era uma questão de me sentir segura enquanto mulher. Mas, quando eu conheci a capoeira, além de resgatar a minha ancestralidade, de fortalecer todo esse movimento que a gente precisa ter, de pertencimento, de ancestralidade mesmo, de resistência, eu me encantei, porque além de ter toda uma desenvoltura com a questão, né, de fazer movimentação física, de ter muita noção de defesa pessoal, a capoeira ela é completa, porque ela me complementa enquanto mulher negra, embora não retinta, mas também para pertencer para a minha história. Então eu tenho muita honra de poder lutar
estar aprendendo algo que é genuinamente brasileiro, que é a nossa capoeira. Oi, eu sou a bailarina e esse é meu irmão Antônio Ligeirinho e nós faz capoeira há 3 anos. Eu sou o Antônio Ligeirinho, eu ganhei uma medalha de ouro lá no campeonato. O campeonato foi muito legal, foi muito difícil e deu tudo certo. Gosto de dar beija-flor, gosto de dar rodante, gosto de dar estrelinha, eu gosto de dar meia lua de compasso. Eu gosto de dar armada e gosto de dar queixada. Eu fiz muitos amigos na capoeira, eu gosto muito da capoeira. Eu luto capoeira há 1 ano, eu gosto de fazer bananeira. Na verdade foi ela que escolheu o esporte, né? Porque como ela via muitas mulheres jogando pelo Instagram, onde ela até me perguntou, papai, como que é isso? Assim, não, é capoeira. E até mesmo porque o meu pai, que é o avô dela, ele cuida das quadras, então onde o mestre Zé Reis dá aula. Aí certo dia ela estava lá, presente, junto com o meu pai. Como dela achou mais interessante ainda. E ela se envolveu, se interessou bastante. E desde que ela começou até hoje ela está aí. Sempre perguntando que dia que é capoeira, que dia que ela tem que ir, que ela está sempre atenta para estar praticando esporte. A capoeira, assim, a história dela, né, assim, apesar de muita gente não ter esse conhecimento, né, mas a disciplina que ela traz para as crianças ela é muito grande mesmo, principalmente questão de educação, então, assim, foi bem notório mesmo dentro de casa, tanto que ela ser mais disciplinada em questão de deveres com a escola, as atitudes delas também, e o som dela melhorou bastante, que acaba que, assim, a energia dela que ela gasta, a energia diária dela, o gasto de energia dela ficou bem mais alto, né? Então, assim, só trouxe benefício para ela. E, assim, toda criança que tiver oportunidade, igual aqui em Piuí, a gente tem vários locais onde o mestre Zé Reis, ele consegue dar esse tipo de aula, então todo mundo acha que deveria pelo menos ir ver e incentivar as crianças, assim, não só crianças, mas qualquer tipo de idade, né?